Fala galera do canal, vamos de curiosidades? E essa aqui desperta interesse em muita gente. Então vamos lá, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Por muito tempo, a dúvida de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, assolou a humanidade. A ciência parece ter resolvido o mistério. Uma das perguntas mais básicas que toda pessoa conhece é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Desde cedo conhecemos a questão como um dos maiores mistérios no mundo, mas a ciência parece ter encontrado uma resposta para isso. Se considerarmos que animais que botavam ovos já existiam, pode parecer simples. No entanto, como responder se o foco for o próprio ovo da galinha? Dessa maneira, ele teria que ter vindo de uma galinha, não é mesmo? Mas e de onde ela veio? É justamente nessa dúvida que o mistério se sustenta, inclusive. Agora, entretanto, parece que a resposta foi encontrada. Teoria da evolução. Segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, as espécies evoluem de outras mais primitivas. Hoje em dia, inclusive, é sabido que as galinhas são descendentes dos dinossauros, que também botavam ovos. Nesse grupo de ovíparos, além da aves, estão outros animais assim como peixes, anfíbios, répteis, monotremados, insetos, moluscos e aracnídeos. A primeira ave conhecida da história foi a Aoronis shizui. O fóssil de 160 milhões de anos foi encontrado na China e tem sinais de ter possuído penas. Antes dele, o Archaeopteryx teria marcado a transição entre dinossauros e pássaros. Apesar de dar indícios do processo evolutivo, no entanto, isso ainda não esclarece completamente a questão. Então, a pergunta continua: quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha? Teorias modernas. As mutações evolutivas são responsáveis por gerar as novas espécies. Ou seja, se uma criatura anterior às galinhas se cruza com outra da mesma espécie e as mutações geram a galinha como conhecemos, o ovo é da espécie antiga, ou da nova. Segundo o especialista em filosofia da ciência do King's College de Londres, na Inglaterra, David Papino, é da nova. Mesmo que o pássaro que deu origem ao ovo de galinha não fosse uma galinha, o correto é dizer que o ovo veio primeiro. Se um canguru botasse um ovo e dele saísse um avestruz, o ovo seria de avestruz, não de canguru. O problema, porém, é que as mutações acontecem ao longo de vários anos, e não de uma vez só. Acreditar na transformação repentina seria como afirmar que um dia uma loba deu luz a um cachorro doméstico, como conhecemos hoje. Ainda que os cães sejam descendentes dos lobos, a evolução se deu por um lento processo. E quando surgiram as primeiras galinhas? Seguindo a lógica da evolução, a primeira galinha moderna teria surgido a partir da mutação genética, ou várias mutações, ocorrida no zigoto produzido pelo acasalamento de duas quase-galinhas, digamos assim. O DNA combinado das protogalinhas deu início às primeiras células em direção a uma galinha moderna. No entanto, essas evoluções não acontecem de um dia para o outro. Novas espécies, se não todas, são o resultado de inúmeras mutações que ocorreram em virtude da adaptação do animal ao meio em que vive, ao longo de bastante tempo. Em algum momento dessa linha do tempo, as mutações e as novas combinações de DNA levaram ao surgimento da primeira galinha moderna. Evidências arqueológicas indicam que a ave foi domesticada há cerca de 10 mil anos, mas análises de DNA sugerem que a galinha domesticada tenha se separado da espécie selvagem muito antes disso, cerca de 58 mil anos atrás. Se os primeiros ovos amnióticos surgiram há cerca de 340 milhões de anos, enquanto as primeiras galinhas por volta de 58 mil anos, agora fica bem mais fácil de responder à pergunta inicial. E a resposta é: quem veio primeiro foi o ovo. Afinal, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Com toda essa explicação, é fácil deduzir que o ovo veio primeiro. As mutações genéticas ocorrem no cruzamento e geram um descendente com um novo DNA, certo? Bem, na verdade, não. Uma nova descoberta aponta uma proteína encontrada somente em ovários de galinhas, essencial para formar a casca do ovo. Portanto, o ovo só poderia ser produzido pela primeira galinha existente. A proteína OVOCLEDIN17, OC17, tem função catalisadora e acelerar o desenvolvimento da casca. É por causa dela que é possível abrigar a gema e seus fluidos, garantindo o desenvolvimento de filhotes. Por meio de um supercomputador, foi possível observar a formação do ovo e detectar o papel fundamental da proteína.
Isso porque ela transforma carbonato de cálcio em cristais de calcita, que forma a casca. Assim, então, temos uma prova científica de que a galinha surgiu antes do ovo. Gostaram do conteúdo? Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima, galera!